Pulso Band News, com Guto Graça. Fala, Guto, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rodolfo. Não dá para deixar do Pulso tocar no coronavírus, que cada dia vai chegando mais perto, e existe a, digamos assim, mudança dos movimentos da rede. A gente aqui trouxe em primeira mão, antes do resto de toda a imprensa, quando estava explodindo dos memes. Agora, o que a gente tem que trazer? A preocupação com corona aumentou 1/3, ou seja, 30% da semana passada para essa semana. O que é preocupação? Postagens de pessoas que realmente se mostram preocupadas. Isso é alto, isso é muito alto. Porém, Rodolfo, quando você vai para a bolha de apoio do presidente, e aqui não tem nenhuma crítica a A, B ou C, é leitura de números e de dados, o que você encontra? Nessa bolha estudada de 2 milhões de apoio do presidente, 10% expressam claramente que essa preocupação do coronavírus é para esvaziar a manifestação. Ponto. É só para a gente entender. A manifestação do dia 15 de março. Do dia 15 de março. Próximo domingo. E parece o seguinte, eu não sei se isso vem de uma mente, vem entregue por data driving, é preparação de narrativa se a manifestação não for esperado. Não, assim, vários países cancelando grandes eventos. Então, é uma armação mundial, né? É uma armação mundial contra a manifestação. Eu não posso achar que o mesmo perfil que pediu o cancelamento do carnaval diga que agora falar do coronavírus é contrário à manifestação do dia 15. A gente tem que ter serenidade no que se fala. Mas se o próprio presidente da República, num clima como esse, com o coronavírus aí, se ele próprio convoca a manifestação em vez de trabalhar para desmobilizá-la, esperar o que da bolha dele? E 15%, olha, 15% dessa bolha fazendo convocação efetiva. E o que a gente tem que lembrar, Rodolfo? Em 2013... o povo foi para a rua quando ainda vivia-se um ciclo de baixa de desemprego absurda. Não existe necessariamente serenidade em alguns movimentos. Em 2013, Rodolfo, a taxa de desemprego acho que vinha numa queda, estava em torno de 6% ou 7%, se não me lembro. Foi o último ano disso, não teria o dado exato aqui. E teve maciça participação ideologicamente difusa de pessoas na rua. Então, uma manifestação dessa pode sim funcionar. Enfim, lá atrás, em 2013, o grande combustível foi a questão da corrupção, né, dos esquemas. Mas começou com a passagem. Com a passagem do 0,20%. Estopim da passagem e depois a revolta contra os esquemas, corrupção, né? Tudo que as pessoas estavam começando a cada vez mais, já sabiam, né? Mas estavam começando a cada vez mais observar. Foi todo mundo pra rua querendo expulsar a classe política de uma forma geral, né? Enfim. Exato. Mas aí, voltando para a nossa pauta de coronavírus, preocupação aumentando, você citou essa questão da manifestação na bolha ali do presidente, e algo mais sobre coronavírus percebido na rede? Coronavírus é só a preocupação aumentando, e algo que eu até postei ontem, Rodolfo, que falta claramente a imprensa dizer, estamos na fase 6 de uma pandemia. Ponto. Assim, era só uma coisa para as pessoas compreenderem o que está a se viver. É claro que a gente tem morte por febre amarela, a gente tem o sarampo voltando, só que é uma doença para quem tem proximidade com uma pessoa idosa, sim, preocupante. Olhar o que está acontecendo na Itália e achar, normalizar, achar que é tranquilo, eu não consigo, e eu não me acho uma pessoa paranoica, né? Agora, saindo do corona, me permite, Rodolfo? Claro, vamos lá. Saindo do corona, o que a gente Vamos tem? dar um drible. Vamos falar. Você sabe qual foi o assunto esportivo, futebolístico da semana? Engoliu o Flamengo, engoliu o Jorge Jesus, engoliu o Messi. Quem? Ronaldinho. Do Paraguai. E não foi em campo. Não precisou entrar em campo. Mas olha, o Neymar às vezes derruba a pauta com o brinco que coloca mais do que o cabelo do que o diferente. É que, enfim, Rodolfo, para a gente entender, você soma tudo nas redes Brasil, que se foi postado sobre futebol, e insere o que foi postado do Ronaldinho Gaúcho no período, dá 65% para o Ronaldinho. Você tem, isso eu explico, com a minha ignorância. Sim. Você tem um campeão mundial preso, algemado no Paraguai. Ponto final. Onde tentou entrar com passaporte num país onde você não precisa de passaporte.
Ponto, Rodolfo, assim, tem uma equação básica a ser E ele com perguntada. aquela cara sendo preso de que parece que não tá entendendo Oi, nada. o que né? aconteceu? Rindo, né? Cara, Que ele impressionante. parece que tá sempre rindo, né? Rodolfo, Como é mal orientado. E esse irmão dele, nossa senhora, esse Assis. Mas tá Isso grande. É um trapalhão de marca Mas tá maior, grande né? pra ser mal Pra dizer o orientado, mínimo. né, Rodolfo? tá grande, tá milionário e, confesso uma coisa, eu até nesse momento, quando tava se falando dele, eu falei, eu não vou falar, não sei o que aconteceu, eu postei gols do Ronaldinho, porque, Rodolfo, não teve a perenidade de tempo jogando que teve um Messi, que teve um Cristiano Ronaldo, que teve até mesmo um Romário. Mas separando 1 ou 2 anos de carreira, foi o maior futebolista que eu vi. Ponto. Assim, o Ronaldinho foi decisivo, foi tudo agora, enfim. Não tinha vaga no Flamengo hoje, tá? Tudo bem. Olha, o Ronaldinho, eu faço o seguinte, me dá ele mais 10 que qualquer jogo, assim. Não, Ele tô mais brincando. 10 e um bom goleiro. Tô brincando, jogou uma barra. É óbvio que a gente sabe que você tá brincando. Ninguém nem entrou nessa Não, discussão. não é não. Então é verdade, não jogaria mesmo não. Ele tá escalando o Everton Ribeiro Aquela no época lugar. que ele fez o Santiago Bernabéu contra o Real Madrid e aplaudiu ele de pé lá. Com a camisa do realmente, Flamengo é mais difícil, é mais pesado. Rodolfo, assim, então, e o que acontece? Nesse assunto mais comentado, primeiro, foi o assunto recordista do ano de 2020 em humor. A gente teve água, a gente teve vários vacilos de Geosmina, né? Geosmina, você teve problema de lama em prefeito, pessoas com densidade, você teve o presidente falando uma coisa ou outra. Não, o Ronaldinho catalisou tudo e sabe o que acontece? Ele não é embaixador do... Aí, exatamente, Gandreasa. Da Embratur. Bolsonaro recebeu ele lá, deu embaixada. Fala aí, conta Mas essa aí, história. exatamente o que o Andreasa está colocando é que vira um pouco o jogo, Rodolfo. O que você começa a ter? Quando começaram a postar sobre o Ronaldinho para chegar no Bolsonaro, não sai da própria base. E o que a gente tem que entender? Por maior vacilo que tenha, o Ronaldinho é muito maior. Ele não é um Weintraub, ele não é um secretário de cultura. Ele é exatamente aquele grande jogador que suplantou um pouco isso. É um fenômeno, é o melhor do mundo, algemado. Você tentar linkar isso no presidente, por mais que seja o seu afã de querer transformar o ato político, não cola. E detalhe, só traz de volta, sabe quem, a pauta? O presidente Bolsonaro. Que consegue ser citado em algo que ele não foi citado, que é visto, ou seja, né? não tratam ele como presidente. E a gente brinca, mas essa associação é espúria, né? É óbvio. Pô, pelo amor de Deus, né? Agora, o que eu acho é que a Embratur, depois de ter escolhido ele como o quê? Como garoto propaganda, já tinha que ter tirado o Ronaldinho, porque disse que tá esperando a solução do caso e papapá. Olha, só dele ter sido pego lá com uma coisa e o que tá promovendo aí de imagem ruim, já deveria, olha, vamos suspender aqui o contrato dele, ele já não é mais nosso garoto propaganda, depois a gente vê pra frente o que vai fazer. Bye, né? Rodolfo, aí tem uma coisa que a gente tem que tentar entender dentro da serenidade. Não apurei, mas me falaram que o Ronaldinho Gaúcho está sem passaporte brasileiro confiscado por crime ambiental. Se isso é um fato verdadeiro, não é coisa de internet, você nomear um embaixador do turismo que não tem o passaporte, alguma coisa é a se pensar nesse sentido, e não estou falando mal nem do governo, nem do Ronaldinho, mas da inadequação da escolha da pessoa com a titulagem do cargo. Não sei se o Andreasa acha assim nesse sentido, aí não é escolho. Ele Aí- está habilitado para ser ministro do meio ambiente. Perfeito. Olha, com talvez menos crimes que o Ricardo Salles O veneno está escorrendo aqui, mas o Guto levanta a bola, a gente corta. Mas, É, enfim, e ele ainda é personagem, né, dos quadrinhos do Maurício de Souza, né? Criador da Turma da Mônica e tal. Ainda tem uma coisa ali de inspiração pra garotada, sim, que é e muito tem- ruim, né? Como gerir mal uma carreira, uma vida pública. Aí você tem vários exemplos. Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, e aí vai a lista de atletas recentes. mas o Adriano conseguiu fazer do limão a limonada do pós-campo. Sim. O Adriano hoje, se quisesse, seria um influenciador digital, o Rodolfo. Ele tem uma Ele é densidade engraçado. do que posta, do que é engraçado, como personalidade, que parece que a gente tem um carinho extra pelo Adriano, que não houve com o Ronaldinho. Eu acho É. que é uma influência extremamente negativa, mas O Adriano parei, Imperador? Eu também é. acho. Eu também acho. Não Eu acho que é uma- admito
que falem de Adriano Imperador, que me deu aquela glória. Em 2009? 2009, pelo amor de Deus. Salve Adriano Imperador, salve Petkovic, pra quem manda nas ver. redes sociais ele faz muito sucesso. Exatamente. Ele faz assim, muito sucesso. Que não, mas não significa gostaria- muita coisa, Não, né? mas não gostaria que casasse com a minha filha, obviamente. Não, e não é só isso. Eu acho que, assim, a grande verdade é que, por vários motivos, eu juro que às vezes eu sinto até pena, porque eu acho que por falta de assistência, pela vida que ele teve na infância, pelas referências e tal, o Adriano foi o cara que se perdeu e a gente não pode negar isso. Esse cara era pra ter sido atacante 9 da seleção durante Isso. muito mais tempo, pela Sem idade, dúvida. pelo potencial. Copa de pelo chute, 2010, pela força. voando e não Isso, chegou lá. voando. Rodolfo, E não chegou por quê? Porque não dá pra esconder. Ele tem problemas graves de Gravíssimo, vício, por exemplo, gravíssimo. em cima de álcool. E é um cara que não consegue largar isso. Então, pode ser sucesso em rede social, mas acho que ele sim é um insucesso completo. Mas você quer ver um sucesso em rede tá certo, social? não é um bom exemplo. São esses desafios que eu acho completamente idiotas de você dar rasteira no outro. Agora tem um tal do desafio do sal, que você tem que jogar meio quilo de sal na garganta e tentar desengasgar sozinho. É isso que eles influenciam. Tem isso? Tem isso, tem isso. A gente fez um programa especial falando sobre isso nos seus filhos. O desafio novo dessa galera que já propôs o da rasteira é você jogar um pacote de sal dentro da garganta e a criança, a adolescente tem que tentar desengasgar. É uma E loucura. voltando Meu a Deus. entender, hoje, a forma do contato com os canais está começando muito cedo. Está começando diferente da geração que hoje está com 20 anos, com 15 anos, que começou aos 8, estão começando aos 3 anos, com celular e pad na mão. Eu tenho uma filha de 5 anos que já escolhe o conteúdo que quer ver. Sob orientação, fechado, tudo mais, mas já escolhe. Da mesma forma que o que eu vejo da quantidade de pais que largam o filho com o celular na mesa do almoço para ficarem calmos, amigo, você está começando a perder controle do que começa a ver muito cedo. Ah, mas ele não vai fazer o desafio do sal com 5 anos. Mas já começa a ser exposto a um tipo de rotina. Então não Se dá... torna natural. Não dá para largar o filho sozinho diante do pad. Pad é interessante. Eu sou de contrário que essas pessoas que dizem que tem que ficar afastado, não. Mas é preciso supervisionar. Não é o programa Seus Filhos aqui, desculpa, Thaís, mas você não pode largar e terceirizar. Você Se quer ver ficar um junto, é exemplo, útil. Guto? Sua filha de 5 anos, você deixaria sozinha numa praça Sob pública? hipótese alguma. É a mesma coisa. Exatamente. Pensa dessa lógica. A Roseli sempre fala isso, eu acho que é o cenário que a gente tem que ter na cabeça. Não deixe seu filho sozinho numa praça pública, então não deixe ele sozinho no seu celular. Porque vai chegar... Ah, mas eu só coloco em aplicativos que são destinados para as crianças. Já há várias formas de burlar isso. Tem um negócio chamado Elsa Gate, Rodolfo. Eu não sei se você ou o Andreasa conhecem, já ouviram falar sobre isso. A gente já conversou há bastante tempo sobre isso aqui na Band News, que é o seguinte, eles usam personagens conhecidos porque o pai olha de longe, aí tem aí, o nome é Elsa, né, justamente por conta da personagem principal de Frozen. Então eles usam a Elsa, a Anna do Frozen, usam, por exemplo, para os meninos o Homem-Aranha, o Batman, mas fazendo coisas completamente alucinadas Isso por uma tem criança. Direto, um monte de Thaís, vídeo assim, imbecil que o cara pega o super-herói. Cenas isso de aí. sexo, então... Eu vou dar um exemplo da cuidado. minha filha. Sob orientação, ela começou a ver um desses vídeos reeditados. E eu vi que o sotaque era ruim, mas não estava tendo nada de mais grave. Deixei ela vendo. De repente, ela me entrega o pad e começa a chorar. Falei, porque ela... Morreram todos os pôneis. Vi a malvada e matou todo mundo. Todo mundo morreu. Ou seja, trouxe uma realidade do que ela não... dentro de um vídeo qual está acostumada, alguém reeditou por prazer, por morbidez, por curiosidade, por insanidade, por vontade de clique, seja lá por que for. Era um conteúdo, não era um conteúdo adulto nem pornográfico. Era totalmente... Guto, o pegava Momo, a criança. aquela Sim. boneca Momo lá, que estava aterrorizando aí um monte de criança, falando que fizessem desafios por conta até de suicídio, senão matariam a família e tal. Acontecia isso. No meio de um filme, de um vídeo, extremamente normal para quem está olhando, aparecia a boneca, dava o recado dela no meio desse vídeo e saía. Então, é um cuidado que a gente tem que realmente redobrar, né? Thaís, então, não deixe seu filho sozinho na pracinha. E no momento, não deixe o seu filho jogar bola com o Ronaldinho. Para ele jogar um futebol com o Ronaldinho, ele vai ter que ir para o Paraguai. E, detalhe, é a brincadeira do humor que explodiu demais, Rodolfo. E não tem como, é a piada pronta. É o torneio de futsal que vai rolar no presídio no Paraguai. Aí você junta um caldo total e a gente vai do coronavírus à criança no pad
e chega no Ronaldinho e fez um pulso aí hoje, passeando pelas redes sociais. Valeu, Guto. Obrigado, meu irmão. Papo Você foi bom. que nem o Ronaldinho. Não, do papo bom, né? Essa parte do Ronaldinho. Pegou a bola, driblou pra lá, pra cá, foi na ponta, voltou, passeou pelos assuntos e saiu com Ô, brilhantismo. Rodolfo, o como Guto sempre. bate o escanteio e vai pra área cabecear. É isso aí, Assim, com a mas, careca assim, dele ma- reluzente. mas- Que ainda pode cabecear no nosso Mas, futebol. mas só funciona com todo mundo aqui junto. Isso que é o grande barato. E sobretudo com o ouvinte que tem essa interação, que interage, que conversa, que palpita, que é muito interessante sempre, Rodolfo. Guto, você tá aí?